E se a gente pensasse na branquitude não como uma cor de pele, mas como uma estrutura psicológica? É uma ideia bem provocadora, né? E é exatamente essa a proposta do livro de Ellen Morgan, O Trabalho da Branquitude. A gente vai mergulhar nessa análise usando uma lente psicanalítica para entender como esse sistema todo opera, muitas vezes de forma bem invisível na nossa sociedade. Para começar, olha só essa citação que a autora traz. Ela vem de um supervisor branco que disse que não costumava perceber a raça ou a cor de uma pessoa durante uma sessão. Para ele, isso simplesmente não era uma questão importante. Puxa, isso já mostra de cara o paradoxo central do livro, né? Como a branquitude como posição de poder pode ser totalmente invisível para quem está nela. É um ponto de partida e tanto. E aqui a gente consegue ver essa diferença de um jeito bem claro. De um lado, tem a visão de quem está no centro. Para essa pessoa, raça ou cor não são fatores que aparecem o tempo todo. As dinâmicas de poder são praticamente invisíveis. Agora, do outro lado, para quem está nas margens, a história é outra. A cor da pele é algo que está sempre presente na relação com os outros. E as dinâmicas de poder estão sempre, sempre à vista. É exatamente essa tensão, essa experiência tão diferente que o livro da Ellen Morgan se dedica a investigar. Ok, para entender essa dinâmica, a gente precisa primeiro dar um passo atrás. O que a Morgan quer dizer, afinal, com branquitude? Vamos mergulhar fundo nesse conceito central do livro que ela chama de o centro invisível. Então, o ponto mais importante é este aqui. Na análise da Morgan, branquitude não tem a ver com biologia, não é sobre a cor da pele em si. É, na verdade, um sistema. Isso mesmo, um sistema socioeconômico poderoso que acaba determinando como a sociedade se organiza, como o poder é distribuído, e o detalhe é que isso acontece muitas vezes de forma inconsciente. E vale sempre lembrar, toda essa nossa conversa de hoje está baseada nesta obra fundamental da Ellen Morgan. É a lente psicanalítica dela que está guiando a gente por todos esses argumentos que vamos explorar a seguir. Mas como é que um sistema tão poderoso assim se tornou invisível? Para responder a isso, a Morgan nos leva numa viagem ao passado. Ela argumenta que os fantasmas da história ainda estão por aí, moldando o nosso presente. Vamos dar uma olhada nessas origens. A autora defende que não dá para a gente entender o presente sem olhar para o passado. A ideia de raça, por exemplo, foi construída para justificar um sistema econômico brutal. E o ponto-chave é que, mesmo que o sistema tenha sido oficialmente abolido, o trauma e as estruturas psicológicas que ele criou não sumiram. Eles continuam nos assombrando. E a escala desse trauma histórico é algo difícil até de imaginar. Mais de 10 milhões de vidas. E esse número por si só nem captura toda a violência, toda a perda. É um trauma coletivo de proporções gigantescas. Mas como é que um trauma de séculos atrás ainda afeta a gente? A Morgan usa o conceito de narrativas fantasmas. Pense nisso como se fossem ecos do passado, sabe? Dores que não foram resolvidas e que são passadas de geração em geração sem que a gente nem perceba, moldando em silêncio o jeito como a gente vê o mundo. Essa citação de Stephen Frosch, que está no livro, dá uma sensação bem real a essa ideia. O tal do assombro não é uma coisa distante, lá no passado. É uma presença interna, uma voz que não se cala e que volta e meia aparece para perturbar a paz do presente. Certo. Então, se esses fantasmas do passado continuam por aqui, como é que eles agem em nós hoje em dia? Nesta próxima parte, vamos analisar os mecanismos psicológicos que mantêm esse sistema todo funcionando no nosso inconsciente, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. O livro traz vários exemplos clínicos, como o caso da Janet. Ela se via como uma pessoa super progressista, sem preconceitos, mas de repente ela tem uma reação visceral, inconsciente, de medo e aversão, e fica chocada com isso. Esse caso mostra direitinho como o sistema opera debaixo da superfície da nossa consciência, mesmo em pessoas cheias de boas intenções. O mecanismo central para isso é o que a psicanálise chama de desmentido. E veja bem, não é só negar uma coisa, é mais complexo. É saber e não saber ao mesmo tempo. É tipo saber que aquele produto que a gente adora é feito de um jeito super antiético, mas continuar comprando e empurrando essa informação lá para o fundo da mente para não ter que lidar com desconforto. Se a gente usar o caso da Janet, o processo fica bem nítido. Primeiro, o pensamento racista aparece. Logo em seguida, vem a vergonha. E aí um impulso imediato é o quê? Tentar se livrar da culpa, buscar um perdão para se sentir melhor, em vez de parar e se perguntar, ei, de onde veio esse pensamento? Esse desejo de alívio rápido acaba bloqueando a chance de entender algo mais profundo.
E essa citação da Adrienne Harris resume a dinâmica de forma brilhante. A culpa se transforma numa busca por consolo, quase como uma criança pedindo colo. Isso transfere o fardo para o outro que tem que perdoar, em vez da pessoa assumir o trabalho de se entender. Bom, se esses são os mecanismos que mantêm a gente preso nesse ciclo, como é que se sai dele? A parte final do livro fala exatamente sobre isso, sobre o trabalho que precisa ser feito para despertar dessa inconsciência. A Morgan pega emprestado uma metáfora muito forte de Christina Sharp, a palavra wake. Em inglês, ela tem um triplo sentido. É o rastro que o navio deixa na água, ou seja, o legado do passado. É também a vigília, o luto pelos que se foram. E, o mais importante, é o ato de despertar. O trabalho, então, passa por essas 3 dimensões: olhar o rastro do passado, lamentar o presente e, finalmente, acordar para o futuro. Então, o ponto central não é ficar paralisado pela culpa. Segundo a Morgan, o trabalho é um processo ativo. Primeiro, envolve ver a realidade do sistema como ele é. Depois, se permitir lamentar as perdas e os danos que ele causou. E, por fim, assumir a responsabilidade pela sua continuação no presente. E essa citação do Rabino Heschel, que aparece no livro, traz uma distinção fundamental. A culpa pode ser de alguns, mas a responsabilidade é de todos. É um chamado para a gente agir e não para ficar paralisado. E o livro termina nos deixando com uma imagem muito poderosa, que está resumida nessa pergunta. A questão final não é sobre sentir pena ou ter empatia de longe. O verdadeiro trabalho, segundo a Morgan, é entender como a gente pode ativamente parar de ser parte do fardo que pesa nas costas do outro. É uma reflexão que continua ecoando muito tempo depois que a gente fecha o livro.